Fala rapaziada, mais um vídeo aqui, Henrique Cardoso falando. Vamos aí para um vídeo que provavelmente chamou sua atenção. Dashboard não vale mais nada. E de fato, não vale mesmo, tá? Vamos lá, por que eu defendo essa tese? Por que eu acho que isso pode te ajudar a esclarecer algumas coisas que vão além desse clickbait aí. Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui o link da mentoria, eu vou deixar o link da minha aula obrigatória, que é a primeira aula da mentoria. Eu vou passar batido aqui, mas é o seguinte, pessoal, o que está acontecendo hoje que eu vejo, e um dos meus parâmetros para analisar a área de dados são o LinkedIn, conversa com pessoas que estão na área, conversa com os meus alunos, muito vídeo no YouTube, muito curso, muito conteúdo que eu consumo, para poder entender e chegar a essa conclusão de que o dashboard não vale mais nada, não pelo dashboard ou não pelo porque vai acabar ou porque as pessoas vão deixar de utilizar. A questão não é essa. As pessoas vão continuar utilizando, eu utilizo, tenho certeza que você, seu chefe, etc., utilizam. A minha questão aqui é outra. A minha questão aqui, deixa eu ajeitar, a câmera, espera. A minha questão aqui é o seguinte: para de utilizar modelo, tá? Para de utilizar modelo que você compra em curso. Utiliza mais como inspiração, não utiliza o modelo. Por quê? Porque isso te trava muito em termos de criatividade. E eu, como um analista de dados, um analista de BI que desenvolvo dashboards todo dia praticamente, eu preciso ter a criatividade, eu preciso pensar os dados, ter um storytelling, tá, muito bem desenvolvido para poder dar resultado com aqueles dados, com aquele dashboard, tá? Então, isso é a primeira coisa. Abandone os modelos e entenda que o dashboard ele tem um objetivo, e para isso você precisa pensar, tá? Isso é importante, mais do que ser algo totalmente mecânico. Beleza. Uma outra coisa é, o mercado, ele tem buscado, seja o mercado digital, seja você prestador de serviço ou você que busca uma vaga CLT, o profissional que ele seja tanto analítico quanto construtor. O que isso quer dizer? O analítico é o cara que desenvolveu o painel, entregou os porquês daquele painel, daquele dashboard, enfim, daquela análise de dados. O construtor é o cara que vai não só pegar os dados prontos, mas vai correr atrás desses dados, tá? É que algumas profissões envolvem isso, né? Seja o Analytics Engineer, seja o Data Engineer, o Data Scientist, né? Então, falando aqui, o engenheiro analítico, o engenheiro de dados, cientista de dados, geralmente o analista de dados, ele recebe... na prática nem sempre isso acontece, mas ele recebe esses dados prontos muitas vezes, tá? Então aqui, habilidades boas aqui para serem aprendidas e adquiridas são: 1. Você pegar os seus dashboards do passado e tentar melhorá-los. 2. Buscar entender de onde saem os dados daqueles dashboards que você já recebeu os dados prontos. Então são 2 exercícios, tá? Que são necessários aí para você estar enquadrado nessa categoria, digamos assim. Veja, uma outra coisa que vale ressaltar aqui é que cada vez mais há exigências do mercado por pessoas que sejam um profissional de dados. O cara que sabe participar de todo o processo, desde a coleta, o cara que sabe fazer as visualizações, o cara que sabe fazer os modelos preditivos, mexe com machine learning, mexe com IA. Isso tudo é importante você pelo menos ter essa abrangência, entender que de ponta a ponta você precisa entender o processo. Acho que o principal é entendimento do processo. Além disso, você ter habilidades como storytelling, que é você saber contar histórias com aqueles dados. Isso é muito importante, é algo que eu busquei desenvolver cada vez mais, e eu digo que o que me ajudou a desenvolver
aprender mais sobre literatura, filosofia, por isso que a ADV ela tem essa formação, por isso que eu trago isso, tá? Conversar com pessoas, obviamente, receber feedbacks, tudo isso é de extrema importância. E ainda assim, eu acho que o dashboard, ele pode acabar, por quê? Primeiro que ele vai acabar para quem não tiver esses requisitos, né? Todo dia, praticamente, chega alguém querendo um dashboard que eu construo, para prestação de serviço e tudo mais. Mas, o que é bacana aqui, ressaltar, você não precisa ter um dashboard PAN, né? Um dashboard, caramba, um dashboard que arrebenta, né? Que caramba, cheio de colorido, 300 milhões de gráficos, nada disso. Você precisa ter, e aí essa habilidade analítico mais construtor vai te ajudar, você precisa ter objetivo claro, você precisa ser conciso, coerente e muito preciso na hora de construir os seus dashboards. E como que isso é rapidamente resolvido? Não rapidamente, mas eu acho que é muito bem resolvido com um bom levantamento de requisitos. Veja, pessoal, a gente tem que partir do princípio que o usuário do dashboard, o usuário de dados, ele nem sempre sabe o que quer. Nós, como magos, digamos assim, precisamos dar valor a esse dashboard, entende? A questão é, o mercado está cheio de gente que sabe a ferramenta, mas não sabe ser esse mago. E eu acho que ser mago, né? Eu faço muito paralelo, sei lá, com jogadores de futebol, como, sei lá, como Paulo Henrique Ganso, o cara que, numa jogada resolve o jogo, tá? Então, o dashboard, ele precisa ter esse toque, né? Esse toque de, caramba, eu trouxe algo de valor, algo que eu percebi, mas o usuário que tanto quer ver e tomar uma decisão, quer ver aquele dado e tomar uma decisão, ele não teria essa perspectiva, entende? Esse toque final para poder fazer o gol, digamos assim. Então, esquecer um pouco essa questão do coloridismo, não sei se é essa palavra, não quer dizer que você não vá fazer um dashboard. Eu mesmo faço dashboards com cores ou com uma identidade visual, mas algo que tenha uma certa ordem, que você consiga colocar essa magia boa ali, tá? Acho que seria a melhor coisa. E quais são as alternativas para aqueles que entendem que o dashboard uma hora vai acabar? Também porque o dashboard em ferramentas como o Power BI, o Looker Studio, o dashboard ele está cada vez mais sendo substituído por ferramentas automáticas, como aquelas de onde se tiram os dados. Então, por exemplo, chegou para mim há pouco tempo um cliente que tem um dashboard muito bom numa ferramenta que ele visualiza os dados. Eu falei, cara, não faz sentido. Eu falei, veja, não faz sentido ter um dashboard só para isso que você já tem aí. Então, isso foi um dos motivos também de trazer esse vídeo para cá. E veja, uma outra virtude é você ser sincero com o usuário, né? Ser sincero com o usuário dos dados que estão ali. Olha, é assim que vai funcionar, isso aqui pode ou não pode incluir no dashboard, ou veja, essa ferramenta já soluciona o seu problema, não precisa passar para outra, tá bom? Isso é uma grande importância também. E quais são as novas alternativas, né? Veja, você dominar essas ferramentas, obviamente, de onde saem os dados, para você poder ser alguém que vai traduzir aquilo, vai dar esse toque de magia mesmo num dashboard já construído, e aí entra o cara que é o analítico, bom? E a outra ponta, que é o cara que é o construtor, que ele vai tanto construir esses aplicativos, tá? Dominar o back-end desse aplicativo, e eu vejo que 3 linguagens de programação, linguagens de dados, né? Eu vou ser um pouco mais genérico, vão te ajudar nisso.
Primeira delas, SQL para bancos de dados relacionais, para você não só ficar preso a buscar os dados, mas também entender como funciona a dinâmica de banco de dados e ter uma alternativa para conseguir uma vaga, para conseguir prestar um serviço. Então, SQL. Segunda, Python. É uma ferramenta de análise de dados. Então, você consegue buscar, e hoje com o ChatGPT e etc., até o próprio Google Colab tem essa funcionalidade, você conseguir pegar o que já está pronto e dar nome aos bois, digamos assim. Não sei nem se pode falar essa expressão, mas você dá o devido nome, tá? para aqueles dados, tá? Você traduzir aqueles dados para o usuário, isso é importante e Python vai te ajudar nisso, tá bom? Também. Além de ajudar na captura dos dados, na parte toda ali de ETL, você consegue com certeza pegar esses dados e dar uma nova vida, né? Nessas fontes, diversas fontes que os usuários querem puxar esses dados. Uma outra que vai te ajudar muito nessa parte de back-end, que eu vejo aí algumas pessoas ainda usarem, é JavaScript, principalmente para dados, para análise de dados mesmo, para você poder utilizar ali buscando dados de API para colocar numa planilha, para você colocar num banco de dados, ainda é sim utilizado JavaScript, tá bom? Então, veja, o dashboard ele não vale mais nada porque também o mercado está cada vez mais cheio de curso de dashboard, de pessoas que fazem e são especialistas. Então, eu estou fazendo isso, estou indicando aos meus alunos buscar desenvolver cada vez mais esse olhar analítico, essa habilidade analítica e juntá-la com uma habilidade construtora. Não se assuste, esse quarto que você está vendo aqui, onde eu estou gravando, é o quarto do meu filho, por isso que tem aqui alguns aparatos infantis. Veja, se gostou desse vídeo, deixa um comentário. Se você concorda ou discorda, eu queria saber de você. Entre na ADV, vai ser muito bom para você. Vou até mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui o ambiente da ADV. Tá. Isso aqui é mais ou menos a carinha. A gente tem aqui todas as aulas, tá? Então, é isso. O que vocês acham sobre esse tema que eu trouxe aqui? Beleza? Um abraço.